Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. A Polícia Federal voltou a bater a porta de um Lula da Silva. Muita gente esperava que o alvo fosse o irmão do presidente, aquele que comanda um dos sindicatos envolvidos no desvio de centenas de milhões de reais de aposentados e pensionistas. Mas quem acabou furando a fila foi outro Lula da Silva. Quem abriu a porta para os agentes da PF foi Cláudio Lula da Silva, filho de Marisa Letícia e enteado de Lula. As buscas miravam um endereço em Campinas ligado a Carla Trindade, ex-mulher de Cláudio. Só que, em tempos modernos, o ex-marido estava justamente na casa da ex quando a PF chegou e foi ele quem recebeu os policiais. Carla é apontada pela Polícia Federal como peça central de um esquema de tráfico de influência em Brasília para facilitar contratos superfaturados de materiais educacionais. Os investigadores afirmam que há pouca dúvida de que ela se beneficiou financeiramente da corrupção. Mas essa não foi a única investida da Polícia Federal no entorno do presidente. Em outra frente, companheiros históricos do governo Lula, que passaram pelos altos escalões do INSS e de sindicatos nos últimos anos, também receberam visitas nada agradáveis da polícia. 9 deles foram presos acusados de roubar dinheiro justamente de quem mais precisa, os aposentados e pensionistas. Com parentes e aliados enroscados com a Polícia Federal, o presidente, obviamente, prefere falar de outros assuntos, como indígenas, quilombolas, meio ambiente e até jabuticabas, qualquer tema, menos os escândalos que o cercam. E há uma coincidência inconveniente no calendário. Veja só, nesta sexta-feira, Lula participa da comemoração dos 95 anos do Ministério da Educação, a mesma área onde a sua ex-nora, a ex-nora dele, é suspeita de ter ajudado a desviar milhões de reais. Bom, para debater esses e outros assuntos centrais do noticiário de hoje, eu convido você a vir com a gente para a última análise, que tem aqui na bancada hoje a presença de 2 ilustres colegas. Francisco Scorsin, tudo bem, Scorsin? Tudo bem, Tosi, tudo bem, Kilter, tudo bem, Vargas? Guilherme Kilter, salve, bem-vindo novamente. Boa noite, Tosi, Chico, Vargas e toda a nossa audiência. E no telão com a gente o Daniel Vargas. Tudo certo, Vargas? Como vai? Tudo certo, Tosi. Olá, Kilter. Olá, Scorsin. Prazer participar com vocês. Pois é, a família Lula da Silva, ao que tudo indica, leva mesmo a sério essa história de união. No imaginário popular, a relação entre sogros, noras e genros costuma ser um campo bastante minado, né? Mas no caso do clã presidencial, nem mesmo uma ex-nora perde o acesso privilegiado. A Operação Coffee Break da Polícia Federal mostra isso com clareza. Os agentes bateram a porta de Carla Trindade, ex-nora de Lula, e também bateram na porta de Calil Bittar, ex-sócio de Lulinha na Game Corp, aquela empresa que já frequentou o noticiário da Lava Jato anos atrás. Segundo a Polícia Federal, Carla teria influência real, ou alegada pelo menos, em áreas sensíveis do governo federal, especialmente no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E é nessa condição que ela teria facilitado contratos superfaturados para a Life Tecnologia Educacional. Esse é o nome da empresa. Tudo isso às vésperas de Lula participar da celebração dos 95 anos do Ministério da Educação. O presente, uma bomba no colo dele, da ex-nora, acusada de intermediar desvios justamente no Ministério da Educação. Bem, claro que Lula vai dizer que não sabia de nada outra vez. Mas até que ponto mais um escândalo envolvendo familiares pode ser tratado como normal por um governo tão experiente no poder, hein? Já está naturalizada essa mistura entre interesses da família e os negócios públicos, o tempo, né, de apego ao poder. As pessoas talvez vão se sentindo assim parte do Estado, né? O Estado sou eu. O Lula pode dizer isso, que nos últimos 20 anos o Estado é ele. E a família costuma também querer dar uma beliscada, não, Scorsin? Acho que é o rei francês que falava, né? O Estado sou eu. No Brasil o Estado é nosso, né? O Estado é meu, né? Mais do que eu. Tem uma coisa, eu acho que a gente precisa fazer uma correção, Tosi, nisso. E acho que temos que corrigir a imprensa toda. O Vargas, que talvez saiba melhor do que eu, mas se eu não me engano, se não mudou do meu tempo de faculdade, o grau de parentesco de genro, sogra e nora não se perde mesmo com o fim do casamento, entendeu? Então, não é ex-nora,
Continua sendo nora eternamente do senhor. Por isso que o ex-marido estava na casa também. É um ex. Aí também tem outra questão. Então, eu acho que não existe ex-nora, como não existe ex-sogra, não existe ex-genro. Não existe ex-filho, né? Não existe. O cara que casa 4 vezes, então, tem 4 sogras. Exatamente. Então se eu não estou muito enganado, se não mudaram a legislação, pelo menos uma das poucas coisas que eu tirei nota boa na faculdade foi respondendo isso, porque obviamente gerou uma série de piadas. Mas pode parecer uma piada, mas isso acho que pode ter implicações mais sérias do que parece, né? Porque faz lembrar que quando você tem sogro, nora, é muito mais próximo do que qualquer primo, né? Não, é um parente distante ou qualquer coisa que o vale. Enfim, então, feita essa correção, a segunda coisa é com relação a essa relação comum, infelizmente, no Brasil, né? Da família fazer parte do aparato estatal, de se achar que isso é permitido, né? Isso é algo que eu acho que transcende qualquer divisão política e qualquer ideologia. Isso está entranhado na história brasileira desde a época colonial, né? É o famoso patrimonialismo brasileiro, que já é estudado por vários historiadores e pensadores. E se deve muito à forma como o Brasil foi colonizado, né? Quando Portugal vem para cá, ele vem com uma estrutura estatal, na qual ele faz as capitanias hereditárias, se divide grandes porções de terra, só que essa estrutura vem só com o papel, vem só com o nome, vem só com a lei, vamos dizer assim, mas não as estruturas de fato para você organizar o Estado. Então, na prática, né, o capitão lá, o governador-geral, o dono da capitania hereditária, ou então o coronel, e é por isso que os coronéis surgem, principalmente na época lá no Nordeste, ele se torna a autoridade efetiva e a vontade dele se torna a lei e aquilo se aplica. Então, naturalmente falando, o Estado fica muito vinculado à pessoa que detém esse poder. E desde então isso foi se enraizando e por mais que a gente já esteja muito distante daquelas estruturas, algo disso se entranhou na nossa nacionalidade, no qual a gente é mais ou menos assim, parece que é só uma questão de ocasião e oportunidade, né? Se você tem um parente que está ali e tudo mais, é quase que uma obrigação dele te dar uma boquinha, te dar um cargo, te dar algum tipo de auxílio, né? Isso é tão imbricado que muita da nossa corrupção acaba sendo decorrente disso. E é como se fosse não vale a pena ver de novo, né? Porque é como se a gente estivesse voltando ao comecinho da Lava Jato, é como se a gente estivesse voltando a outros escândalos de corrupção e sempre acaba se envolvendo algum parente. Então, lembra do Collor? O Collor caiu pichado, quem foi que derrubou o Collor? O irmão dele, que era o Pedro Collor, né? Quer dizer, essas relações são muito naturais. E tem uma outra coisa que eu acho que é interessante também, talvez a gente possa desenvolver isso melhor, que é o fato de que o brasileiro ele acaba associando a pessoa ao Estado, ao cargo, e aí muito das coisas que se consegue se vem de uma relação de proximidade. Então, por isso que no Brasil, eu vou ser amigo do vereador, eu vou ser amigo do deputado, eu vou ser não sei o quê, porque se eu tenho esse tipo de amizade, eu consigo certas facilidades. Isso parece muito natural para muita gente no Brasil, mesmo que não se acha corrompido ou corrupto, mas acha que as coisas são dessa maneira, né? De você ter, mais importante ter isso. Muito nas eleições, o Guilherme pode falar isso melhor do que nós, muitos eleitores, eles já fazem uma espécie de negociação do voto para se conseguir um carguinho, para se conseguir uma entrada não sei aonde, para não sei aonde. Então isso é tão disseminado, isso é tão presente, né? Que seria de se estranhar se isso não acabasse aparecendo nas altas esferas. O que torna interessante a gente prestar atenção nos casos que isso não aconteceu. Porque, por exemplo, mesmo que a gente queira, o governo Bolsonaro, pouquíssimos casos de corrupção. Não tem, mas se a gente olhar para o Bolsonaro, é uma família como um todo. Mas cada um com seus cargos, cada um entrando na política pelo jeito como tem de ser, mas você tem a mesma característica, né, da presença da família ocupando os espaços públicos, porque isso faz parte da nossa realidade. Agora, no caso do governo do Lula, aí já dá para pedir música no Fantástico faz tempo, né? Porque a quantidade de parente que já apareceu nos históricos dele é uma grandeza, né? Mas esse filho que estava na casa da ex-mulher, ele não é o Lulinha, né? É o enteado, Cláudio Lula da Silva. Ah, é o enteado dele. Enteado dele. Filho da Marisa Letícia, a primeira mulher do Lula, mas não do próprio Lula, mas leva o nome do Lula. Nossa, que complexo. Você vê uma coisa bom, então, enfim, quer dizer, não tem para onde quer que se olhe para a família, a gente vai acabar achando algum problema, né? Mas agora existe uma diferença, né? Você falou que não existe ex-nora, vamos ter que checar isso aí, né? Porque uma vez nora, sempre nora, mas o tratamento, né, que uma nora, que um genro ou que um sogro recebe é diferente. E eu acho que nesse caso aí do Lula também é um pouco diferente.
Vai lá que foi o ministro Mendonça que autorizou a Polícia Federal a fazer essa atuação, essa batida, né, dá para dizer, mas a mesma Polícia Federal não teve a mesma desenvoltura para ir lá até o irmão do Lula, quando fez a batida no Sindinap, o sindicato que desviou centenas de milhões de reais. Lá ninguém mexeu na mesa do irmão do Lula porque ele não era investigado. Imagine, o sindicato é investigado por desviar centenas de milhões de reais. Mas um diretor do sindicato, não mexe nisso aí, não. Ele é vice-presidente do sindicato. Vice-presidente. Não mexe porque ele não está arrolado entre os que estão sendo investigados. Não faz sentido nenhum, a não ser pelo ponto de vista de que era irmão do presidente. Agora, nesse caso, né, era nora ou ex-nora, então a polícia foi lá, só o susto quando chegou e estava lá o próprio Lula da Silva, né, o Júnior. É um negócio complicado. Agora, é uma família de muitos ex, né? Ex-nora, ex-marido, ex-presidiário, tem muita coisa ali envolvendo a família Corleone brasileira aí, né? Vira e mexe parece um escândalo de corrupção, alguma coisa envolvendo o nome Lula da Silva, seja enteado, seja marido, seja mulher, filho, o que for, o caso da família Lula é bem emblemático. Agora, é interessante a gente ver, para quem falou que a CPI ia dar em pizza, é uma pizza bem recheada, digamos assim, né? Porque tá dando resultado. Acredito que o fato de ter a oposição conseguido se articular, conseguir a presidência e a relatoria da CPMI, mas ter caído na mão do ministro André Mendonça no STF, naquele sorteio, né, que ninguém sabe se é sorteio, se não é, quais são os fatores, a composição, ajudou muito a, de fato, ocorrer investigações, prisões, mandado de busca e apreensão contra todo mundo. Vale lembrar aqui que, além dessa operação na casa do filho, né, do enteado do Lula e da ex-mulher que estava lá, era uma operação contra ela, também foi feita uma operação contra 9 outros integrantes desse escândalo, entre eles o ex-presidente do INSS, provavelmente a gente ainda vai falar sobre isso, mas também deputados. 2 deputados sofreram busca e apreensão hoje. Ou seja, voltamos de fato àquele gostinho de Lava Jato, né? Gente de fato poderosa sendo aí alvo de investigações, alvo de busca e apreensão, alvo de delação, até porque grande parte dessa operação foi baseada em uma delação premiada, algo que a gente já não via há muito tempo. E todas elas são prisões preventivas. Então a gente não tem mais aquele recurso da Lava Jato da prisão em segunda instância. Então, se o negócio for avançando, e muitos deles aí não têm foro privilegiado para continuar tudo isso no STF, a gente vai ver eles soltos daqui a algum tempo, porque a preventiva tem um limite de tempo, e aí o ministro André Mendonça costuma respeitar esses prazos, né, diferente de outros ministros aí do STF, que não tem muito cabelo. Então, nesses casos, a gente consegue ver a lei funcionando e garantindo. Basta você colocar deputados honestos e competentes e um ministro que segue a lei e você vê investigações de fato ocorrendo. Acho que o brasileiro desacostumou com isso, né? Faz tempo que não acontecia. Mas se desacostumou com investigações e a lei sendo cumprida e pessoas sendo punidas, por outro lado, parece que se acostumou com a corrupção. Porque já não é novidade um escândalo como esse. Você vê, a Lava Jato teve uma divulgação muito maior, um impacto muito maior. Apesar de essa operação do INSS estar sendo bem noticiada até, ainda assim não gera o mesmo impacto na população. É pouco comentado, é pouco falado, já não é mais a principal pauta. Ah, beleza, aconteceu umas prisões aqui, daqui a pouco esse pessoal está solto. Já não há mais credibilidade no sistema de justiça, porque na Lava Jato, pelo menos, o pessoal ficava preso. Olha quanto tempo o Lula ficou preso, querendo ou não, antes de ser solto pela STF. Agora todo mundo sabe, eles vão ficar ali uma semana, no máximo, alguns dias presos, vão ser soltos, não vão ser condenados. Então, a população perdeu a esperança de que isso seja algo rotineiro. Aparece, às vezes, uma faísca de esperança e uma escuridão completa. Mas é bom a gente continuar vendo esses casos. Duvido que isso vai acontecer, por exemplo, na CPI agora das organizações terroristas, né, da segurança pública, porque ali os governistas se organizaram, mobilizaram muito mais para conseguir a presidência, a relatoria da CPI. Mas é muito interessante ver isso acontecendo. Espero que mais pessoas envolvidas sejam responsabilizadas e punidas. A gente já teve aprovado agora no Senado o fim desses descontos associativos, né, nos sindicatos do INSS, ou seja, agora quem quiser se associar a algum sindicato de aposentado vai ter que emitir o boleto e pagar. Ou seja, acabou a grande parte da operação que acontecia esse escândalo, o Senado foi lá e colocou uma trava. Agora é fazer com que todo esse povo seja punido, vai ser interessante de assistir.
Agora, Daniel Vargas, a julgar pelo que ocorreu com outros escândalos envolvendo familiares de Lula, a ex-nora pode dormir tranquila, viu? Um dos filhos do presidente, né? Presidente em outro mandato também, o Fábio Luiz Lula da Silva, esse sim, o Lulinha. O Lulinha foi investigado pela Lava Jato por ter recebido investimentos de 132 milhões de reais na empresa dele de games, a Game Corp, por parte da companhia telefônica Oi, anos atrás. Acabou que o processo foi arquivado e não se falou mais no assunto porque decisões do Supremo declararam que as provas do inquérito estavam contaminadas pela suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Imagino que quem carrega o sobrenome Lula da Silva, há tantos anos no poder, como eu disse na abertura, naturalmente a pessoa acaba sendo assediada por lobistas, que buscam vantagens e facilidades nos contratos, nas licitações públicas. Aí, Daniel Vargas, eu pergunto para você, falta ao Estado brasileiro meios de controlar, de barrar esse tráfico de influência, esse familismo, ou o que falta mesmo é decência no trato da coisa pública? Bom, Tosi, as duas coisas, né? Começo discutindo um pouco o que o Scorsin apresentou bem. Em seguida, eu trato do aspecto particular. Mas nós não temos no Brasil o que muitos estados com democracias mais maduras construíram ainda no século XIX, não é? Uma burocracia estruturada, independente, que atua, de certo modo, além da política, em que as lideranças políticas vão se sucedendo, mas a estrutura administrativa do Estado fica ali, com alguma rigidez, garantindo assim uma passagem de informações, de conhecimento, operando segundo a lei, garantindo, digamos assim, um mínimo de estrutura de Estado que vai além das oscilações momentâneas da política. No Brasil isso nunca aconteceu. Tirando algumas ilhas burocráticas independentes, como talvez seja o caso do Itamaraty, do Exército, a verdade é que a maior parte da administração pública brasileira é uma espécie de mão longa da própria atividade política, com inúmeros cargos em comissão, com apontamentos dos partidos amigos para criar essas bases para poder governar, como se a gente, para conduzir as atividades no Brasil, tivéssemos que repartir o Estado e a administração com seus custos. Tivemos uma Só interrupção. conduzir o dia a dia da política. Desculpa, uma breve interrupção na tua Voltei. fala. Pode retomar, Vargas. Maravilha. Mas então nós nunca tivemos essa etapa que muitos países cumpriram no século XIX. E até hoje convivemos nesse lusco-fusco, em que ninguém sabe direito onde termina a lei, o Estado burocrático, onde começam as prioridades políticas do governo de plantão. E o que acontece com o governo Lula, é que eu entro na situação concreta, é que ele leva essa circunstância às últimas consequências. Então, se a gente for olhar o modo Lula de governar, não agora, mas em todos os seus mandatos, me parece que a bandeira-chave, a essência, é a política da cooptação. É, de certo modo, comprar o apoio político de lideranças de outros partidos, de empresários, de movimentos sociais, da imprensa, com um conjunto de benesses. Seja um cargo no governo, seja o acesso a determinadas informações ou oportunidades que, de outro modo, não se teria. E já que a gente não tem essa clareza na organização e na estrutura, essas estratégias acabam passando por entre as frestas da estrutura e nem sempre é fácil combater, coibir ou penalizar. E o que nós estamos vendo agora com essa operação da Polícia Federal, de certo modo, me parece muito significativa. Porque a gente sabe também que uma das ideias da cooptação é que se todo mundo está dentro, todo mundo se beneficia. Então ninguém tem interesse em desviar, em botar a boca no trombone, em questionar. E o fato da polícia, neste instante, no terceiro mandato do Lula, já antevéspera da eleição, fazer uma operação em um parente à distância, digamos assim, do presidente, é uma sinalização muito distinta do que a gente tem visto acontecer não só agora, mas mesmo nos mandatos anteriores do presidente Lula. É um desvio. Não sabemos ainda se será uma exceção e se, digamos assim, serão acomodados ou calados, ou se isso vai continuar. Mas abre um espaço novo, que pode gerar, sim, consequências muito significativas para o governo.
Pois olha só, quem apareceu aí foi o Khalil Bittar, que foi sócio do Lulinha, que a gente citou ali naquela empresa Game Corp, que recebeu mais de 130 milhões de investimento. Afinal, uma empresa promissora no mercado de games, né? O rival do Ronaldinho das finanças, né? Porque o Lulinha foi chamado de Ronaldinho. Ronaldinho das finanças. Pois é, era o sócio dele então. Também não foi muito atual. O Khalil Bittar reaparece agora. É incrível como a reincidência desse pessoal que orbita em torno de quem tem dinheiro e quem tem poder, né? Olha só o que diz o relatório da Polícia Federal. Em 28 de novembro de 2022, já após o segundo turno das eleições presidenciais, fica claro que Mariano é um empresário, dono dessa empresa aí que desviou um monte de dinheiro do MEC. Mariano passa a apostar abertamente na maior influência de Khalil em novos ministérios, no MEC, nos estados do PT, dentre outros. É no mesmo período que Mariano passa a pagar uma mesada para o Khalil, por vezes utilizando a conta bancária da esposa, a companheira deste último, do Khalil. Olha só a reincidência, né? O camarada tinha lá um projeto, faturaram, lançaram games que estão famosos hoje no mundo inteiro, certo? Mas daí houve especulação, má vontade da oposição, intrigas dos fofoqueiros e eles foram para outro negócio. Agora o negócio é fazer essa negociação, esse tráfico de influência junto ao Ministério da Educação para facilitar contratos, né? Para facilitar a vida. Afinal, imagine você... Não imagine, né? Vai dar ideia. Imagine um cidadão que está lá no Ministério da Educação. Não, está no Ministério da Educação, chefe de um setor, e chega lá a nora do Lula, né? O ex-nora. Mas enfim, quem é essa? Eu sou filha do Cláudio Lula da Silva. Vim aqui apresentar alguém que tem um negócio, um contrato para fechar com vocês. Tráfico de influência. Né? Olha, como é que fica a situação? Né? Deveria primeiro ser barrada na porta, né? Olha, não venha. Devia ter formas preventivas do Estado de não deixar que isso acontecesse. Mas como eu disse, esse pessoal, o Khalil Bittar, está aí, ó, sempre arranjando um jeito de ganhar muito dinheiro, orbitando perto dos amigos, e calha dos amigos dele serem a família Lula nesse momento. E também, não, além de a gente não ter essa dimensão preventiva, a repressiva também. Como o Guilherme estava falando antes, a população perde a esperança de que se vai efetivamente punir, né? E acho que vão até prender uns peixes pequenos, mas quando chegar nos peixes grandes vai tudo se acabar ou não vai nem chegar lá. Do lado da população, eu acho que a expectativa ela é mais ou menos essa. Mas a gente também tem que ver que o que foi feito com a Lava Jato, com a liberação do Lula, com a eleição do Lula, com o que está sendo feito com o bolsonarismo, né, em geral, não apenas com o Jair Bolsonaro, também alimenta a outra ponta, não a ponta de quem está sendo roubado, vamos dizer assim, mas daquele que se aproveita. Então, por que a gente tem a volta dos que não foram? Né? Por que o senhor Khalil reaparece de novo? Porque assim, meu amigo, imagina, vamos nos colocar no lugar desse sujeito. Rapaz, se o Lula escapou daquele negócio, nunca mais vão ousar tentar chegar perto do Lula ou dessas grandes esferas. Então é como se a gente tivesse dado, não só retrocedido para uma época em que a corrupção graçava. A gente agora tem uma corrupção 2.0, que é uma espécie de certeza de uma impunidade, porque é o seguinte, se começava, vamos delatar um grandão, porque daí o grandão vai chegar no STF, como aquela famosa cena do seriado lá, o Mecanismo, né? Chegou no STF, os presos fazem toda a festa. Então essa é uma nova cultura da corrupção, que a forma como a Lava Jato foi acabada pelo STF também vai alimentar. Né? Então, e até a própria INSS, se você pegar a linha do tempo do abuso, dos descontos, você vê que tem uma queda no governo Bolsonaro. Não começou, né, nesse governo Lula nem no governo Bolsonaro, vem de muito longa data. No governo Bolsonaro aquilo cai. Porque, de alguma maneira, o governo Bolsonaro estava vinculado a uma ideia de combate à corrupção. O Moro era o ministro da Justiça quando ele entra. E quando o governo Bolsonaro saiu, o negócio dá um pico gigantesco. Porque é aquela coisa assim, passamos 4 anos aqui fazendo jejum intermitente da corrupção. Agora vamos voltar, né? E agora vamos comer o que puder comer o mais rápido possível, porque a chance de nos pegarem é muito pequena e se pegarem para punir é menor ainda. Então existe uma coisa que meio que se retroalimenta. A população quer providência, mas não bota a menor fé que se vai chegar em alguma solução de chegar no peixe grande. E de outro lado, os peixes pequenos ficam se lambuzando no mel, né? Porque acham que nada vai dar. Talvez isso explique um pouco por que os mesmos personagens pequenininhos aparecem reinventados em setores completamente diferentes.
Pois é, quando o assunto é blindar a família do presidente, o governo Lula mostra que está sempre disposto a ir até o fim. O exemplo mais recente, a gente citou aqui, é o do irmão mais velho dele, o Frei Chico, vice-presidente do Sindinap, sindicato envolvido no desvio de centenas de milhões de reais de aposentados e pensionistas. A gente nem traz a cifra precisa, mais porque ela não é precisa, né? É mais de 300 milhões, apenas esse sindicato. Na CPMI do INSS, 11 requerimentos pediam a convocação do Frei Chico para explicar o papel dele no sindicato. Todos foram derrubados pela maioria governista. Mesmo assim, o relator promete reapresentar as convocações, justamente, diz ele, para expor publicamente quem trabalha para proteger o irmão do presidente. Mas a pergunta que fica é: esse tipo de blindagem explícita envolvendo laços familiares, pouco republicanos, ainda causa impacto na opinião pública, né? As pessoas estão assistindo, dá a impressão que precisava ter uma eleição já daqui a 3 meses para que isso pudesse ser, digamos, medido, né? Auferido. Para dizer assim, e aí? As pessoas estão ainda reagindo a isso tudo? Como é que pode o camarada ser vice-presidente do sindicato e estar blindado e apresenta o requerimento, 11 requerimentos, e os 11 são refutados, e vão aparecer de novo, vão apresentar de novos requerimentos, e vai ter deputado. É importante, né, Kilter, expor esses que votam e defendem abertamente que não tem nada a ver, não vai chamar o irmão do Lula porque isso é politicagem. Como politicagem? Se ele é vice-presidente, é diretor do sindicato, tem que explicar. Tinha que fazer, para o povo lembrar, né? Tinha que estar escancarado no Jornal Nacional. Olha, esses deputados votaram contra a convocação do irmão do Lula, aí, do vice-presidente dos sindicatos que mais recebeu recursos. Aí dá saudade, né, dessas horas você aquecer, ter os doidos lá entrevistando, falando, mas você é o deputado que votou contra, como é que é? E confrontar esse pessoal, porque na prática o povo esquece. Vai chegar nas eleições, ninguém vai lembrar disso, ou a votação do CPMI, o que está acontecendo. A gente tem o Paulo Pimenta lá, né, que ficou com esse encargo terrível de ter que defender o PT e o governo na CPMI, tem trabalhado para blindar o povo lá, quem interessa o governo para blindar, saiu do cargo de Secretaria de Comunicação para se prestar um papel desse. Ele está arriscando a reeleição, hein? Exatamente. Eu acho que os gaúchos estão prestando atenção, né? Com certeza. Mas tem muito também, tem um eleitorado grande de esquerda no Rio Grande do Sul que acaba sempre também elegendo a mesma base, né? Então, infelizmente, é difícil mudar a opinião desse povo. O que tinha que acontecer mesmo era prender essa galera e deixar preso. Todo mundo que está envolvido em escândalo de corrupção, que vá preso. E aí, não vai ter quem o deputado defender. Na realidade, era isso que ia acontecer. Não ia precisar ficar blindando, porque a justiça funcionaria. Percebe que, no fim, a gente sempre volta para essa discussão, a justiça, os abusos da STF, a progressão de regime da pena, a audiência de custódia, tudo converge para isso. A justiça solta. Pode investigar, CPI investiga, a polícia prende, faz uma operação no Morro do Rio de Janeiro, apreende não sei quantos fuzis, prende não sei quantos criminosos. Daqui um mês, acho que vai estar metade solto, daqui a alguns anos, no máximo 2, se não saírem na saidinha agora no Natal e não voltarem mais, também é um caso. Então, a incredulidade do brasileiro não é nem com a CPI em si, a CPMI, melhor falando, é em si com a justiça, a ineficácia da justiça. A gente estava falando desse Khalil Bittar aqui, da empresa dos games, eu fui relembrar, né, o caso dele da Lava Jato, e curiosamente, ele era o dono oficial do sítio de Atibaia, do Lula, né? É verdade. Era ele o dono, olha, está aqui, a matéria da Gazeta do Povo, inclusive. Ele estava lá registrado como, por isso que o Lula perguntava, né, tá o nome de quem? É meu, não é meu, não sei o que, tará, porque estava no nome dele, que recebeu aí, teria recebido dinheiro da Oi, com essa empresa de games, uns 130 milhões, e aí o sítio estava no... A Oi oficialmente falida essa semana. A Oi que faliu essa semana, mas o PT aí tá toda a força, né? Mas era um dinheiro limpo, bem lavadinho. Porque não, saiu de uma empresa, né? Saiu de uma empresa. Não, mas tem muita empresa também que a Embratur aí agora, você vai ver os contratos que ela está tendo na COP30, você vai achar coisa que fede, né? Que não está bem limpo. Então, existem empresas e empresas. A Oi também tinha sua participação pública, né? Então é um negócio um pouco complicado da gente saber. Mas assim, no fim do dia, tudo volta para os mesmos investigados, para os mesmos criminosos. Se esse cidadão, se essas pessoas estivessem presas desde Lava Jato, não estaria acontecendo isso.
a impunidade não reinaria. A gente teria uma reeducação desse povo. Pelo menos eles tentariam fazer coisas diferentes, atacar outros, porque os velhinhos ali, os aposentados, eles iam ver que não ia dar mais. Então, sinceramente, o que a gente precisa é de uma reforma estrutural no nosso sistema judiciário, e nas eleições do ano que vem a gente tem que estar de olho nisso também. Olha, se a semana foi ruim para a família do petista, não foi melhor também para a companheirada do Lula. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão contra 9 acusados de roubar dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS. Dentre os que foram conduzidos à cadeia estão o ex-presidente do INSS no atual governo Lula, o Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral do INSS também no governo Lula, Virgílio Antônio, e a esposa dele, e ainda diretores da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e do Instituto Terra e Trabalho. Companheirada, para o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, foi um dia histórico no combate à impunidade e um aviso de que a comissão, segundo ele, não vai terminar em pizza. Hoje é um dia muito importante para todos nós que estamos aqui há várias e várias semanas lutando contra uma opinião geral de que esta CPMI não traria resultados para o povo brasileiro. Nessas datas em que temos nos reunido, sei que os senhores têm ficado, como eu, longe da família, com dificuldades para chegar em Brasília, mas a nossa missão, ela é grande, é heróica em dar respostas ao povo brasileiro de uma forma que nunca foi dada em nenhuma comissão parlamentar de inquérito nessa casa. Obrigado. Nós, primeiramente, eu quero, mais uma vez, publicamente, agradecer a colaboração, a confiança que tem sido depositada em nosso trabalho pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Um homem que está decidido, como nós, a esclarecer ao Brasil quem roubou e colocar na justiça punidos aqueles que quebraram a confiança do povo brasileiro. Portanto, é com muita satisfação que faço aqui mais uma vez o meu voto de confiança nos trabalhos do ministro André Mendonça. Hoje, entre os vários presos, há diversos personagens que os senhores e quem nos assiste em casa conhecem muito bem. Chegaram aqui com habeas corpus, com o direito de ficar em silêncio, arrogantes, dizendo-se que estavam sendo perseguidos, que essa era uma comissão que não dava direitos, não respeitava advogados. Hoje está muito claro que esse núcleo operador do sistema vai ter que responder e está na investigação, no inquérito, e agora está, em boa parte, na cadeia. Outros ainda têm explicações a dar e também serão alvo de operações. Podem escrever o que eu estou colocando. Assim como na semana passada, eu disse a essa comissão e ao povo brasileiro, acreditem, novas operações e prisões virão. Não ficarão impunes aqueles que tomaram de assalto a Previdência brasileira. E o desafio a partir de agora, segundo o senador Carlos Viana, será traçar o caminho do dinheiro, mapear os envolvidos no roubo detalhadamente e responsabilizar quem mais se beneficiou desse esquema. Ele prevê que o mar vai ficar revolto daqui para frente. Nós temos daqui para frente um trabalho que exige paciência mais ainda, determinação, porque é a montagem de todo esse esquema, de ouvirmos todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que a gente possa chegar nos 3 escalões desse escândalo. Eu o divido dessa maneira e acredito que o relator, nós temos conversado, também vai ter a sua palavra, possam colocar. Primeiro, nós temos o 3º escalão dos operadores e laranjas que desviaram o dinheiro. Esses operadores, eles corromperam os servidores públicos do 2º escalão. E esse 2º escalão só foi mantido de governo para governo, porque há um primeiro formado por políticos e pessoas que estavam no poder ou estão no poder e que colaboraram para que eles permanecessem ali, montando e facilitando o esquema.
O terceiro escalão está praticamente todo preso, o segundo escalão também. Agora, eles poderão colaborar e muito, e essa CPMI também, em dizermos quem foram os que se beneficiaram de todo esse esquema de desvio da Previdência. Eu, há pouco, conversando com a imprensa, disse o seguinte: todo o dinheiro que foi desviado dos brasileiros, ele, quando a gente faz as contas, uma parte apareceu em imóveis, em carros, como os senhores têm acompanhado, 14 Porsche, 4 Ferraris, mas esse dinheiro é muito alto o valor, a soma, ele está em algum lugar. Uma parte foi para o exterior, para paraísos fiscais, está sendo monitorado também, já se sabe o rastro de tudo isso, mas esse dinheiro, uma boa parte dele sacado em moeda corrente, está em algum lugar ou em alguns lugares. Agora há pouco já chegou da Polícia Federal, pelo menos o Dodge me passou, um cofre cheio de dinheiro. Então nós temos aí um bunker ou bunkers com dinheiro que nós esperamos sejam descobertos muito breve para que a população possa ter de volta tudo isso que foi colocado. Quanto aqui ao nosso trabalho, eu primeiro quero dizer aos senhores, tenham força, porque daqui para frente o mar vai ficar mais revolto. Os senhores estão observando o que aconteceu conosco esses dias. Ataques pessoais, tentativa de sujar os nossos nomes. Fiquem atentos, porque o mar vai ficar revolto, mas nós vamos navegar. Nós vamos chegar ao nosso destino, independentemente das dificuldades. Deixa eu ouvir o Daniel Vargas. Vargas, um escândalo que envolve mais de 6 bilhões de reais desviados não tem como acontecer sem a conivência, sem participação de gente graúda, não é? O senador está certo em dizer que daqui para frente o mar vai ficar bastante revolto porque vai chegando perto dos peixes grandes. Foi uma boa sinalização, Tosi, porque durante um certo tempo, a impressão que se dava, e a gente debateu isso aqui várias vezes, era que a CPI do INSS enfrentava um bloqueio. Parecia que existia uma grande muralha, que era de um lado formado pela própria atitude da grande imprensa, que não queria noticiar os fatos, dar atenção aos assuntos. Segundo, um bloqueio do próprio judiciário, que parecia não tratar o tema com a devida prioridade, ou por alguma razão, operações, ações mais firmes não avançavam. E um bloqueio da própria classe política, que encontrava formas de atenuar, ou bloquear, ou não deixar o tema avançar, muito provavelmente porque percebia que nós estamos num processo pré-eleitoral e não tinha interesse, a princípio, de se colocar numa posição de confronto com o governo. O que a gente está vendo agora é que os 3 pilares dessa muralha começaram a ruir. Eu acho que é cedo para dizer que ela caiu, mas a gente já está vendo no judiciário um posicionamento com ações muito firmes em um outro sentido. Começamos a ver a imprensa relatar e discutir o que está acontecendo no INSS, muito embora, se formos pesquisar agora nos grandes jornais, ainda há uma tentativa de atenuar, diminuir, ou criar elos entre esse novo episódio e o governo anterior, ou não colocar uma conexão com o Lula, tentando, portanto, atenuar o que está acontecendo. E também começamos a ver que na própria política, né, aquela grande expectativa do Lula imbatível, da eleição, Lula 4 já ganhou, não é bem assim. O que significa que agora também se abre um terreno para avançar. E a postura do presidente me parece muito firme, de mostrar que está disposto a navegar em águas revoltas. Agora é que nós vamos também começar a ver, de fato, não só a força da CPI, que vai necessitar apoio, inclusive dessas 3 muralhas, para não impedirem o seu avanço, do contrário vai ser interrompida, e vamos também testar, em última análise, como a população enxerga esse fenômeno. E aí eu volto ao seu comentário. Será que o povo cansou e já banalizou esses escândalos e todo mundo rouba mesmo? Ou será que o povo está ferido, mas não teve alguém que conseguiu tocar essa ferida para despertar indignação? Agora é que a gente vai ver de fato o que está acontecendo na base da realidade. A minha sensação é que o povo está
de certo modo, anestesiado. Uma onda de projetos, de políticas de transferência, que, querendo ou não, criam ali uma sensação de bem-estar. Mas no coração do brasileiro, a indignação com um tema de tanta sensibilidade como roubar dinheiro de velhinho é uma nitroglicerina que pode explodir a qualquer momento. Mas olha, vamos abrir parênteses aqui para uma notícia, uma breaking news. Há poucos minutos, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou uma operação militar americana que vai ter como alvo narcoterroristas do hemisfério ocidental, ele usou essa expressão. Está aí o tweet que foi publicado pelo secretário de Guerra americano. Hoje anuncia a Operação Lança do Sul, ou Espada do Sul, liderada pela Força Tarefa Conjunta Lança do Sul e pela Southcom, que é o Comando Sul do Hemisfério Sul do Exército Americano. Essa missão defende a nossa pátria, remove narcoterroristas do nosso hemisfério e protege a nossa pátria das drogas que estão matando o nosso povo, disse o Pete Hegseth em publicação no X. Ele é o secretário de Guerra, ele está anunciando uma operação que agora com um nome, né? O nome é Espada ou Lança do Sul, ou seja, toda aquela mobilização militar que foi feita no Mar do Caribe, próximo à Venezuela, parece que vai ter alguma coisa, algum tiro vai ser disparado ali, alguma ação militar de guerra, ou pelo menos de intervenção à força, vai acontecer no quintal da América Latina aqui, né? Os Estados Unidos não fazem essa movimentação à toa, né, Tosi? Até porque custa caro, não só dinheiro, mas também hard power, né? Você tirar um navio, o maior porta-aviões da história da humanidade, você tirar ele lá do mar da Europa, onde está acontecendo um dos maiores conflitos da atualidade, para trazer ele aqui para o hemisfério sul, na Venezuela, é uma baita de uma movimentação e não é à toa. Atualmente, com todas as movimentações do exército americano, já dá para dizer que tem 10% de toda a base militar americana, de todo aparato militar americano, 10% já se encontra de prontidão ali para atacar a Venezuela. Eles têm mais de 3 porta-navios, tem submarino, tem ali todos os aviões, tem mais de 10 mil homens, soldados americanos dispostos e aptos para fazer esse ataque. Ou seja, não é à toa. A última vez que teve uma movimentação desse tamanho no Mar do Caribe, na Venezuela, foi na crise dos mísseis de Cuba. Desse tamanho foi a última vez, e ali ele de fato teve uma invasão, atacaram. Então, assim, eu acredito que o Trump vem firme contra o Maduro. Esse deve ser o grande objetivo dele, ou neutralizar o Maduro, ou simplesmente fazer com que ele fuja, com que ele seja deposto, com que uma oposição ao Maduro cresça, seja a Marina Correa Machado, ou dentro do próprio exército venezuelano, alguém que tire o Maduro de lá. Mas a panela de pressão vai esquentar e a pressão vai aumentar cada vez mais. Então o Maduro precisa se espertar, ficar olhando para os lados aí, dormir bem equipado, porque em qualquer momento alguma coisa pode acontecer e ele não pode esborrar. Nessa hora ele vai ter que ou enfrentar, como ele já falou que vai enfrentar, e estava preparando seu poderoso exército venezuelano. Nada impede os Estados Unidos de fazerem um ataque a uma instalação do exército venezuelano, por exemplo, para dar um sinal, né, para mostrar a que veio e não só ficar nessas movimentações que já demonstram muita coisa. O Maduro pediu socorro para a China, para a Rússia, para alguns países do Oriente Médio, ninguém respondeu, ninguém está disposto a salvar o Maduro, então a situação para ele está ficando feia. Agora, com o anúncio dessa operação, a gente vê que de fato existem planos para a Venezuela. Não é à toa. O governo americano vem negando nas últimas semanas que vai atacar a Venezuela, apesar das críticas do Trump. Mas a gente sabe também que esses posicionamentos oficiais de desmentir qualquer ataque é uma estratégia. Não vai confirmar oficialmente um ataque prematuro e aí depois a Venezuela se prepara ou o Maduro se antecipa. Não, os Estados Unidos, o Pentágono está muito bem preparado para atacar ali, mirar militarmente a Venezuela. Então, acredito sim que vem coisa por aí, eles vão parar de só bombardear naviozinho com droga e vão começar a mirar o alto escalão da Venezuela, e esse anúncio já faz parte disso. E quando ele fala que todo o hemisfério ocidental, a parte sul, vai ser um alvo dos Estados Unidos, não para na Venezuela.
A gente tem uma operação forte de narcoterrorismo também na Bolívia, na Colômbia, no Peru, países que estão próximos e que passa ali a rota do crime e deságua aqui no Brasil, né? Afinal, é de Santos, é de Paranaguá que saem aí esses barcos carregados de droga para ir para a Europa, para ir para outros países e até para os Estados Unidos. Então, não é à toa que o Marco Rubio, que é secretário de Estado, já acumula aí 4 funções dentro do governo americano, está fazendo a sua tese vencer. A gente tem o DJ Vance, que é o vice-presidente, que tem uma tese um pouco mais interna, de que os Estados Unidos não devem se meter tanto em conflitos externos ou colocar o exército tanto assim para fora, mas o Marco Rubio tem outra visão de que os Estados Unidos precisam sim marcar território, combater esses ditadores na América Latina e o narcoterrorismo, o narcoestado, como está acontecendo lá com os hermanos, né? Então, de fato, a gente tem que entender a situação, toda essa movimentação e esse contexto. E outra coisa, o maior porta-aviões dos Estados Unidos não pode ficar muito tempo por aqui. Se ficar, vai enfraquecer muito a Europa. Em qualquer momento, o Putin pode expandir o seu ataque, a sua atuação, vendo ali a OTAN enfraquecida no continente. Então, essa pressão dos aliados, e principalmente da OTAN, vai começar a aumentar para que devolva o US Herald, é o nome? O Ford, não lembro. Ford, é o Ford, né? O Herald já estava lá. É o Ford que chegou agora para voltar para a Europa. Então, uma hora ou outra, esse movimento vai ter que acontecer e eu acredito que vai ser muito em breve, esse anúncio não é à toa. Eu acho que o principal, tirando tudo que o Guilherme já colocou, algo que eu acho que é interessante de se notar, se você for, por curiosidade, fazer uma pesquisa aí no que disseram os especialistas em política internacional, inclusive em operações militares, né? Todos mais ou menos sempre trataram, até com certo desdém, esse tipo, as movimentações americanas, norte-americanas, e se colocando assim, não, são ações dissuasórias, não é nada que vai ir além disso, etc. e tal, que é mais ou menos como se o Trump fosse um bravateiro, né, que não cumprisse aquilo que ele fala, né? Agora vem o secretário da Guerra dizendo que começa uma operação efetiva, ainda que não tenha sido dado nenhum tiro, nenhuma ação tenha sido feita de fato. Os norte-americanos, quando eles falam alguma coisa neste nível, é porque alguma ação consequente virá. E acho que isso deveria ser levado muito a sério pelo governo brasileiro. Porque até agora eles estão brincando que aquela carta do Trump sobre o problema brasileiro da perseguição judicial, etc. e tal, é um negócio que uma hora ele vai mudar de ideia. Uma hora não vai ser bem assim. Né? Como se aquilo não fosse ter grandes consequências. Sempre se trata como um sujeito meio maluco, bravateiro, ele é imprevisível, etc. e tal, até que tem uma ação efetiva acontecendo. Né? E não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que aquilo que está sendo sugerido, que está anunciado, que está simbolizado, vai-se para uma ação efetiva. Como aconteceu no Irã, né? Como aconteceu no Irã também, da mesma forma. Então, e é claro que é o narcotráfico, quer dizer, ele não está dizendo que é na Venezuela. Né? Os barcos estão ali naquela região, mas como o Guilherme falou, o narcotráfico está entranhado na América do Sul como um todo. E aliás, o próprio governo americano já colocou ou ainda vai estabelecer que o PCC e o Comando Vermelho são entidades terroristas? Ainda não, né? Ainda não. Mas é provavelmente um passo quase que inevitável, porque boa parte dessa droga chega aos Estados Unidos passando muito, muito pelo Brasil. Então, ainda que a gente não seja produtor de nada disso, acho muito difícil que as conexões não existam entre uma coisa e a outra. Né? E aí é aquela coisa, né? O que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer? Vai botar o nosso poderoso exército para defender as fronteiras com a Venezuela e com a Colômbia contra uma invasão norte-americana? Pois é, Vargas, agora mesmo que o Brasil esteja fora dessa briga, né, e estamos fora, o problema é a retórica do Lula de ser companheiro, de ser solidário o tempo todo com essas ditaduras de esquerda. E essa retórica no contexto da nossa situação atual, em que ele tenta ao mesmo tempo negociar uma revisão do tarifaço. E agora vem o secretário e anuncia que vai ter uma operação no Hemisfério Sul para combater o narcotráfico, ou seja, para atuar próximo à Venezuela, à Colômbia. Os americanos consideram o Maduro um narcotraficante, declaram que ele é isso. Essa solidariedade do Lula sempre com esses ditadores vai colocar o Brasil numa situação delicada no sentido de qualquer revisão de tarifaço ou ânimo para negociar alguma coisa por parte dos Estados Unidos com a gente, né? Com certeza, Tosi, porque vai sinalizando cada vez mais que as opções que o governo brasileiro faz
e não é em um ou outro caso, é uma sequência de casos, posiciona o Brasil num caminho que é um caminho de tensão com o governo Trump e com os Estados Unidos. Então, por repetidas ocasiões, quando nós olhamos o que está em jogo, a gente percebe que naqueles temas que são fundamentais na geopolítica global e na orientação do governo Trump, nós estamos do outro lado. Nós estamos do outro lado na nossa prática econômica, afinal de contas, fazemos comércio de maneira muito mais intensa com a China do que com os Estados Unidos. Embora os Estados Unidos sejam parceiro comercial relevante. No que diz respeito à América Latina, nessa tensão com a Venezuela, o Lula tem uma simpatia, como tinha com Chávez, e de certo modo, ainda que de forma diluída, também mantém. E mesmo quando ele não quer explicitamente dar apoio, ele claramente sinaliza que não quer presença ou influência americana na região e que a gente tem, de certo modo, se preparar para proteger os vizinhos ameaçados de fora. E quando entra no aspecto das negociações tarifárias, mais uma vez, né, nós vemos o Lula sistematicamente dizendo: não, o Supremo ninguém toca, a discussão de liberdade de expressão é matéria interna corporis da soberania brasileira, e sistematicamente também vai, de certo modo, colocando de maneira muito clara que na relação com Trump nós estamos de outro lado. Agora, à medida em que o Trump também aquece os tambores, né, e começa a se preparar para ações mais enérgicas, isso deveria ser um sinal de alerta muito significativo para nós. É difícil imaginar uma solução simples ou rápida para a posição brasileira, porque, na verdade, a gente sabe que o erro ou o limite não é num caso particular, é no todo. Não é que episodicamente nós estamos aqui compartilhando alguma simpatia e solidariedade com a Venezuela ou tentando estabelecer uma relação diplomática com todos. Não. Nós estamos contra a política e orientação dos Estados Unidos, que neste momento é governado pelo Trump. E o fato de nós estarmos contra, porque não é um aspecto só do Trump, é contra os Estados Unidos, faz com que do lado de lá se pergunte: então, se nós estamos contra os Estados Unidos, nós estamos de que lado? Nós estamos do outro lado, do lado do conjunto de países que hoje estão, ao seu modo, se preparando para tensões geopolíticas cada vez mais severas e que podem respingar em guerra. Eu acho que a nosso favor, nessa tensão, nessa fumaça que pode virar fogo, existem duas variáveis que talvez possam atenuar as ações dos Estados Unidos ou frear os impulsos americanos. O primeiro deles é o fato de que, na estrutura geral das ações, eu vejo os Estados Unidos tentando reduzir o seu investimento, a sua ação em uma multidão de problemas do mundo, deixar de apoiar ou apoiar menos a Europa, em que pese tenha mudado, se retirar de guerras em outras partes do planeta para concentrar o foco e a atenção na China. E, ao mesmo tempo, o Trump, num projeto que eu creio que é pessoal dele, de querer ser percebido no mundo como um grande pacificador e, quem sabe, ser reconhecido como prêmio Nobel. Então, o fato de ter esses dois fatores, que de um lado centra fogo dos Estados Unidos na prioridade número 1, que é a China, e o fato dele querer se apresentar como grande pacificador do planeta, talvez atenuem os impulsos na América Latina. Agora, eu concordo com o Kilter. Ninguém move uma estrutura deste tamanho, uma bazuca com essa potência, e aponta no rosto de uma pessoa apenas para amedrontar. Você precisaria de muito menos para isso. O que significa que os Estados Unidos podem sim estar pensando em agir. Scorsin, a propósito, estaria havendo um encontro hoje, inclusive talvez nesse horário mesmo, entre o nosso chanceler, o nosso ministro das Relações Exteriores, com o Marco Rubio, secretário de Estado americano? Com o Marco Rubio. Segundo o noticiário, ontem eles se encontraram por 5 minutos, né? Estava, acho, numa conferência do G7 no Canadá. Chegaram a conversar por 5 minutos e, para variar, como tem sido de praxe nesses encontros, nesses eventos entre brasileiros e norte-americanos, marca-se sempre uma reunião para depois, né? Mas esse depois seria hoje em Washington, às 5 horas locais, o que dá mais ou menos 7 horas da noite aqui. Então, muito provavelmente, enquanto estamos aqui, essa conversa deve estar acontecendo. O que me faz perguntar, né, o quanto que o anúncio disso, nesse momento, talvez também não tenha alguma conexão com essa reunião, né? Temos que, obviamente, esperar para ver se sai algo dessa reunião, mas acho muito difícil que o próprio secretário de Defesa não traga isso na mesa para conversar com o Mauro Vieira.
E é interessante que não é o Departamento do Tesouro americano realizando a reunião, é o próprio Marco Rubio, que é o secretário de Estado, né? E ele que tem essa visão mais de que os Estados Unidos tem que ter uma presença mais forte na América Latina. Então, Deu uma declaração muito forte ontem, respondendo a um repórter sobre o direito dos Estados Unidos de agirem no seu quintal, vamos dizer assim. Vocês querem que a gente mande míssil lá para a Ucrânia, mas vocês acham que a gente não tem direito de agir no nosso quintal? Foi uma declaração bastante forte. Então, é muito difícil imaginar que nessa conversa isso não esteja sendo falado, né? Fico pensando o ministro brasileiro ali, sentado, anotando os pontos para tratar nessa conversa com o Marco Rubio. Daqui a pouco chega um assessor do Rubio com uma pastinha, entrega para ele aqui mais um tema para tratar com o Brasil, mais um teminha. O que é, secretário? Meu amigo, vocês vão continuar do lado do Maduro nessa guerra verbal, retórica e também guerra física que haverá agora? Vocês vão continuar se aliando ao narcotraficante? E é importante lembrar o que eu comentei aqui na segunda-feira também. Ano passado, em 2023, final de 2023, o Lula autorizou o Brasil a comprar energia direto da Venezuela e quem está fazendo essa operação é o Joesley Batista, a Amber, né, a empresa energética do grupo JF. O mesmo Joesley Batista que marcou a reunião entre o Lula e o Trump, que foi recebido lá nos Estados Unidos pelo Trump, depois que a JBS foi listada na Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa Americana, e agora o Trump declarou que vai investigar por cartel, né? Então, uma série de coincidências. Só que a gente nunca vai saber sobre a relação aí entre o Lula, a energia da Venezuela e o Joesley Batista, porque o Lula colocou tudo em sigilo. Os telegramas aí dos negócios dos irmãos Batista na Venezuela, o Lula declarou 5 anos de sigilo. Ou seja, vai muito além de só afagos diplomáticos, do Lula falar bem do Maduro, conceder uma entrevista, não. De fato, tem negócios energéticos, tem usina que era nossa, que virou deles, já está lá, da petrolífera lá, ficou com eles, não voltou mais, e agora a gente está comprando energia da usina que era nossa. Então é um baita de um favor, assim, né? O dinheiro do BNDES também se esqueceu, é igual a arena do Corinthians lá, também não vê mais. Então são coisas aí que o Lula vai deixando, os favores vão ficando, e quem está pagando essa conta aí da Venezuela no fim do dia é a gente. E é bom lembrar que os Estados Unidos não reconhecem Maduro como presidente da Venezuela, né? E até acho que não sei nem se o Brasil formalmente também não reconhece. Ou seja, você tem uma situação de direito internacional, eu vou passar para o Vargas a pergunta, no direito internacional como é que fica? Porque se não se reconhece o presidente, as ordens para a defesa, diplomática, e aí? A porta está aberta, está escancarada para uma eventual invasão? Eu não sei qual é a resposta, Escorcino. O que eu posso te dizer, e esse era o ponto que eu ia destacar, me surpreende demais na postura do governo brasileiro, e eu me permito dar um passo na atuação das lideranças diplomáticas brasileiras. Eu acho que eles não estão entendendo nada que está acontecendo. Me chamou a atenção naquele primeiro encontro que aconteceu do Lula, que chamou sua delegação de ministros, com os representantes dos Estados Unidos. Ou melhor, o chanceler brasileiro, acompanhado ali de um conjunto de representantes técnicos do alto escalão, com as respectivas partes americanas. E um dos temas centrais que o governo brasileiro apresentou naquela discussão, e um dos representantes brasileiros, os 3 ou 4 ali sentados, era o diplomata que cuida das negociações climáticas brasileiras. Ou seja, o mundo prestes a entrar numa guerra, né? As relações com a Venezuela caindo aos pedaços, a guerra na Ucrânia, a relação com a China no mais alto grau de tensão. Aí você manda o sujeito para discutir clima e convidar o Trump para vir à COP. Aí depois tem uma segunda reunião lá na Ásia e a mesma coisa acontece. Vem a alta liderança brasileira dar entrevista dizendo convidei o Trump para ir para a COP 30. Assim, você não está entendendo o grau do que está acontecendo no mundo. Você não está enxergando a realidade e tratando os problemas de uma maneira absolutamente distorcida, como se fosse uma conversa de bar ou um assunto passageiro aqui, não, isso aqui é que é legal, e vamos lá e vamos resolver em casa, em Belém do Pará, tomando um kkk. Não, um tacacá. Não é assim, né? E isso que me surpreende, porque vão se acumulando essas distorções de enxergar a própria realidade. Nós estamos vivendo um mundo prestes a entrar em guerra. Nós temos um governo na Venezuela que não é reconhecido
pelo que eu saiba, por praticamente ninguém no mundo ocidental. E eu concordo com isso, sim. Eu creio que o próprio Brasil não reconheceu a eleição do Maduro. Nós estamos vivendo um processo de alastramento no interior da América Latina de cartéis narcotraficantes cada vez mais infiltrados em estruturas oficiais do Estado. É só ver as relações escusas, cada vez mais reveladas, das milícias brasileiras, né? Dessas organizações criminosas, como no Rio de Janeiro, o PCC, o Comando Vermelho, São Paulo, Rio, com essas organizações internacionais que envolvem tráficos de diferentes naturezas que começam a ameaçar a própria legitimidade e estatura do Estado Nacional. E a gente está aqui discutindo o sexo dos anjos, essa é a verdade. Não para dizer que essa agenda climática não tem o seu valor, eu até particularmente acho que é importante o país entrar nessa discussão. Agora, da maneira como a gente tem feito e conduzido os temas, é uma conversa de quem não está entendendo o mundo que a gente vive. Pois é, para você que está chegando agora, a gente precisa passar de novo essa informação, né, de que há pouco o secretário da Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, fez a seguinte publicação no Twitter. O presidente Trump ordenou a ação e o Departamento de Guerra está cumprindo. Hoje anuncia a operação Lança ou Espada do Sul, liderada pela Força Tarefa Conjunta Lança do Sul e o Comando Sul Militar Americano. Essa missão defende a nossa pátria, remove os narcoterroristas do hemisfério e protege a nossa pátria das drogas que estão matando nosso povo. O hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós a protegeremos, protegerá essa vizinhança. Resta saber, né, quando se faz um anúncio assim, dessa maneira, é porque é questão de horas para ter alguma ação, né? Por que de repente se faz um anúncio assim formal, que começou a operação? Geralmente, salvo engano, às vezes o anúncio vem depois do primeiro tiro, né? Depois da operação... Depois que já aconteceu alguma coisa, de fato, no campo de manobras ali, e aí vem alguém e fala, hoje o governo americano lançou a tal operação, e assim assado. Agora ele lançou antes, né? Vargas. Não, eu só ia dizer que a exceção são as operações da polícia no Rio de Janeiro, que tem que informar todo mundo antes de invadir. É de verdade. Aí foge todo mundo. Vai ver para isso, para o Maduro fugir. Tinha que ter avisado a ONU, né, que ia fazer a operação na Venezuela aqui, para a polícia ali ficar de olho dos direitos humanos da Venezuela. Mas a pergunta talvez ela nos leve a refletir mais a fundo o quanto, porque agora eu posso estar me confundindo, mas se eu não me engano, semanas atrás, talvez até meses, houve também uma espécie de autorização para a CIA agir em solo venezuelano. Então eu acredito também que esse anúncio, esse aviso também já talvez possa ser algo como se fosse o famoso o aviso para algum tipo de operação interna, né? Porque há uma grande dúvida, né? Quando começou, acho que quando teve o primeiro barquinho que foi lá, teve militar venezuelano saiu correndo para dormir na casa da sogra, da ex-nora, foi todo mundo achando que ia ser uma invasão quase que iminente. Então eu acho que alguma coisa deve estar sendo preparada e muito provavelmente o regime deve cair. Eu acredito que isso deve ser uma das consequências. Não é de se duvidar que o anúncio da operação não acabe sendo justamente algo que dê aquele assim, ó, se vocês resolverem aí, talvez nada precise ser feito desse lado daqui. Uma janela para você fugir. Uma janelinha. A gente tem que lembrar que a gente já tem todos os fatores para que isso aconteça, né? O Maduro está na sua pior fase, na sua pior época aí no poder. Perdeu as eleições para o Edmundo González, né? Em oposição ali junto com a Maria Corina Machado, que agora ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então, assim, todo mundo está reconhecendo não só o Trump, como ele tem a sua posição firme, mas o Nobel, que é um prêmio europeu, dos países nórdicos, né, reconhecendo também o papel da oposição na Venezuela como paz, buscar a paz. E aí, quando até o pessoal da Europa, do Estado democrático ali, do bem-estar social, está reconhecendo, amigo, já acabou teu tempo. Quando a China, quando a Rússia, quando ninguém te dá uma mão, uma assistência, sequer uma resposta, é porque de fato ele está isolado, não tem amigos externos para retaliarem os Estados Unidos, não tem aliados internos para sustentarem o poder, nem entre os militares, nem aprovação pública do povo. Agora chegou a faísca que faltava para toda essa pólvora estourar na Venezuela.
um baita de um porta-aviões do lado de casa, na costa. Então, é a maior operação que provavelmente a gente vai ver nesse século na América Latina. Vale acompanhar porque a história está sendo escrita. Bom, o Maduro, se ele aproveitar a janelinha que está se abrindo, ele pode, de repente, morar em algum condomínio na Rússia com o Bashar al-Assad, que está lá já, né? Está refugiado. O Lula manda o avião buscá-lo, Eu ia falar que tem um sítio em Atibaia que está vazio, pelo jeito. Eu tenho um triplex também no Guarujá, que eu acho que não deve ter ninguém. Mas na Rússia está o Bashar al-Assad, está o ex-presidente da Ucrânia, o Viktor Yanukovych, que foi derrubado após protestos, né, em 2014. Tem lá o Askar Akayev, ex-presidente do Quirguistão, também está refugiado na Rússia. Esses três aí já dá para formar um pequeno condomínio lá, né? Faz um complôzinho legal ali, né? Bom, vamos voltar aí à semana que foi muito ruim para o presidente e para o governo Lula. E para coroar tudo isso, é só dar uma olhada no que aconteceu na COP30 lá em Belém. As surpresas desagradáveis para os visitantes estrangeiros foram tantas que a ONU encaminhou ao ministro da Casa Civil, ao presidente da COP e ao governador do Pará uma carta com reclamações sobre o evento e exigindo melhorias. O secretário executivo responsável pela organização da COP, por parte da ONU, disse que espera que medidas de segurança apropriadas sejam tomadas, esperava que fossem tomadas até o final do dia, até o final de hoje. A ONU tolerou falta de água em banheiro, falta de alojamento, até falta de comida. Mas a situação ficou insustentável após a invasão da Blue Zone, aquela área oficial onde ficam os negociadores da COP. Relembra aqui como é que foi essa invasão protagonizada por esquerdistas aliados a indígenas e outros movimentos que se autoproclamam populares. Entra juntos! Entra juntos! Agora as coisas que a gente podia fazer com o ministro Moraes, né? Ficar relatando assim, veja só o que está acontecendo. Estão invadindo, vândalos. Isso é democracia? Terroristas. Isso é um Atentado ato contra o democrático? Estado Democrático de Direito. Não, e é algo muito mais grave, porque se você for parar para pensar bem, isso são atos antidemocráticos e tentativas de golpe de Estado contra Estados soberanos, né? Porque são vários ali reunidos, e se não me engano, essa região aí, ela é considerada internacional, porque eu acho que até a proteção tem que ser feita até pela ONU. E é a capital do Brasil, né? E é a capital do Brasil. Então, quer dizer... Mas lembra ou não lembra um pouquinho o 8 de janeiro? Não, mas com certeza. Não, porque não tem bandeira do Brasil nem Bíblia na mão, então são inocentes. Olha lá, empurra, empurra. Como Veja tem se a logo do PSOL, esses são fica- democratas? Esses são os democratas? Essas são as velhinhas com bíblias na mão? Uma pergunta, o que eles queriam? O problema era o quê? Eles queriam que acabasse? Que não tenha cópia, é isso? Não, estavam reclamando do governo Lula que não chamou eles para participar do evento e que tá alguma treta aí com os indígenas, terra dos indígenas, não demarcou alguma coisa que eles pediram lá e ficaram bravos. Eles costumam fazer isso daí. Quando você não dá o espaço que eles pedem, acontece essa gritaria. Agora olha só, hein? Na Federal foi parecido, eu lembro. Agora, olha só o que chama atenção, Vargas e colegas, foi a forma como começa uma nota que a Casa Civil enviou em resposta à ONU. Veja só como é que começa a nota. A Casa Civil não esteve envolvida na tomada de decisão das forças de segurança pública referente aos protestos de 11 de novembro. A segurança interna da Blue Zone está a cargo da UNDSS, que define como serão protegidas todas as áreas em seu interior. Em outras palavras, a Casa Civil falou assim, nós não temos nada a ver com isso, vocês que se virem, como se aqueles manifestantes tivessem caído do céu, né? Não estão no Brasil, não há autoridade policial que controle o nosso território, o problema é da ONU. Não duvido que a culpa será do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Porque, né? Se lá virou a capital do Brasil, deve ser culpa do governo de Brasília. Eu tô torcendo pela briga. Espero que na próxima Assembleia Geral da ONU, o Lula vai lá e discurse contra a ONU que não garantiu a segurança do evento. Se tem culhões, Lula, vá lá, brigue com a ONU, porque eu acho que de fato tem muito a ver aí. Chamou atenção a esse tom diplomático, né, Vargas? Esse tom nada diplomático da nota da Casa Civil, jogando a culpa na ONU é algo assim realmente impressionante.
Ô, Tos, deixa eu fazer uma breve introdução aqui que eu acho que pode ser relevante. Eu atuo na minha atividade acadêmica e no meu envolvimento público há alguns anos com um debate sobre a produção tropical de alimentos, o agro em particular, e o seu papel estratégico, não só para garantir segurança alimentar, segurança energética, como um modelo que inclusive pode ser exportado para o mundo, e questiono o uso de padrões climáticos internacionais para taxar aquilo que a gente faz dentro de casa como insustentável. E parte desse meu trabalho, eu participo de reuniões, eventos, estudo e acompanho as COPs. Neste momento eu estou em Belém, estou participando da COP. Estive lá nos últimos dias e eu saí um pouquinho antes da chamada Blue Zone, onde essa baderna começou. E qual é a realidade, Tosi? A realidade é que nós temos uma estrutura geral da COP que tem muitos defeitos que, para qualquer pessoa que conhece uma organização de evento, é básica. Então, dentro da estrutura da Blue Zone, o ar-condicionado não funciona. Não tem comida disponível. Tem filas enormes para você enfrentar em tudo que vai fazer. Não há informação clara para você localizar as coisas. E tudo isso vai gerando um ar, né, de parece que você não é bem-vindo. E lá dentro circulam altas autoridades de diversos países do mundo. Inclusive primeiros ministros, ministros de Estado, altos representantes, presidentes de grandes empresas. E quando acontece um episódio como esse, o que nós estamos sinalizando para o mundo é que essas pessoas não estão seguras em um evento que é coordenado pela ONU em território brasileiro. Agora, o que faz a segurança? O que eu posso te dizer, Tosi e colegas, é que todas as pessoas que trabalham na estrutura de organização, quem faz a segurança quando você atravessa, quem está no raio-x, quem participa das diversas etapas ali para onde você passa para registro, são todos brasileiros. São pessoas do Brasil que devem ter sido contratadas para operar. Agora, pode até haver alguma participação de liderança internacional na definição desses protocolos. Agora, quem faz a COP, quem trabalha na COP, quem cuida da segurança da COP, quem na prática está conduzindo o evento, é o Brasil. E a mensagem que a gente passa para o mundo a partir de um episódio como esse, não é apenas que essa tem tudo para ser uma COP frustrada, porque quem manda não está participando, porque a gente sabe que tem muita desconfiança internacional e nacional sobre o que se espera da COP, mas também a imagem que a gente sequer consegue garantir segurança para quem visita o Brasil para as negociações. Imagina se você é um alto representante de um país da Ásia, vê aquilo lá e tem que vir aqui representar o seu país numa negociação sobre um tema. Né? Independente se vai dar certo ou não, o que você vai pensar? Estou indo para um local em que serei protegido ou sabe lá se vem alguém me abater? Presidentes de Estado circulam por aquela área. E veja o que está acontecendo na realidade brasileira. Qual a resposta do Brasil? Outra vez, Tosi e colegas, parece que ele não está entendendo o que nós estamos fazendo aqui. Né? Como é que o mundo funciona? O que significa para nós um episódio como esse? E a mensagem é: lavo minhas mãos, não tem nada a ver com isso. Como se o mundo não fosse saber, como de fato sabe, que na verdade, se é um evento no Brasil organizado na Amazônia, no mínimo, nós estamos sendo imensamente negligentes com a questão de segurança, digamos assim, internacional. Pois é, né? A gente fez a narração ali, a moda Alexandre de Moraes da invasão, mas o fato que aquele pessoal que fez a invasão do Rio de Janeiro, quase todos foram presos, indiciados, responderam a inquérito e muitos estão cumprindo penas injustas que não tem nada a ver com o tipo de atitude, apesar de ter sido vandalismo que eles cometeram. Dessa turma que invadiu ali, ninguém foi detido. Ninguém. Isso que o Lula decretou GLO, né? Então o exército está todo na rua, acho que é para inglês ver, né? Vale lembrar que Belém é todo dominado pelo Comando Vermelho ali, então a presença do crime é grande, tanto que uma van de uma delegação estrangeira foi incendiada, né? Já teve celular roubado, computador, o negócio está feio lá, a segurança de fato é um problema. Mas e quando o inimigo vem de dentro? Que eram militantes do PSOL, eram indígenas, teoricamente eram aliados da causa do governo Lula, do clima, e tá nesse auê, nessa briga toda. Então,
Eu já sei, é que o Boulos virou ministro, aí facilitou, abriu os portões, a invasão está liberado, virou política de Estado. Quem quiser invadir aí, ó pessoal, o Boulos está aprovando, está liberado, o COP30 inaugurou, acho que é o começo. O Boulos está querendo destinar aquelas instalações para o sem-teto, né? Aqui agora, depois da COP, fica para o sem-teto. Fica vazio e o povo ocupa. Rapaziada. Custou 5 bilhões de reais. Água, né? Só quando chove, porque daí inunda lá dentro e o negócio fica... Olha, hoje foi a primeira sessão no Supremo Tribunal Federal em que participou o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, após ser reconduzido ao cargo para os próximos 2 anos em votação apertada no Senado. Ironia do destino, o presidente do Supremo, Edson Fachin, não presidiu a sessão porque está lá em Belém para a COP30. Coube ao ministro Alexandre de Moraes, justamente aquele que mais faz dobradinhas questionáveis com Gonet, coube ao Moraes dar os parabéns ao procurador pela recondução. Eu quero parabenizar o Senado Federal, seu presidente, senador Davi Alcolumbre, pela sessão de ontem, pela aprovação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para um 2º mandato. Ganha a Justiça, ganha o Ministério Público e ganha a sociedade brasileira. Parabéns. Vossa Excelência permite? Por favor. Eu agradeço penhoradamente as suas palavras, que me comovem profundamente. O Procurador-Geral da República tem diversas competências. Ele não só é o chefe do Ministério Público da União, Ministério Público Federal, é o Procurador-Geral Eleitoral e é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas não há função que seja histórica e funcionalmente mais importante do que atuar perante o plenário e as turmas por delegação do Supremo Tribunal Federal. E desde que eu comecei a minha carreira profissional, de uma forma ou de outra, eu estou sempre acompanhando os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Pois é, não parecia que o Gonet ia dizer assim, olha, eu sou um fã de vocês, viu? Eu pedi autógrafo, eu senti ali, ele começou até nervoso quando o Moraes olhou para ele e falou, ele estava tremendo a mão ali, falou, dá autógrafo, tira uma foto. Não há honra maior do que atuar aqui perante a Vossa Excelência. E, na verdade, ele continuou nessas loas aí no discurso, dizendo que ele é honradíssimo porque todos os ministros ali são muito qualificados, é uma turma, uma composição do tribunal que dignifica muito o tribunal, esses elogios que a gente sabe que acontece, né? Mas de uma maneira muito servil, assim, muito submissa, e justamente se dirigindo ao Alexandre de Moraes, que é quem tem dado as cartas para o Gonet, né? E ordenado o Gonet como fazer ou como deixar de fazer durante todo esse período em que ele teve o primeiro mandato. Foi patente, né, essa submissão do Gonet, até no jeito dele se colocar na conversa com o Moraes. Né? E é mais um exemplo que a gente tem. Ontem a gente estava conversando sobre isso no julgamento lá do Quides Preto, né? Que é a hora que o ministro Alexandre de Moraes faz uma intervenção perguntando uma fotografia, daí o representante do Ministério Público, do procurador que não estava lá, que estava, né, tentando na sabatina, em que ele começou a rir do advogado, que o advogado inclusive chegou a fazer uma reclamação, ali em público, né? E chegamos a falar ontem, né, do quanto eles falam uns para os outros, né? Eles estão completamente de costas para qualquer coisa que não seja a turminha, a patotinha, né? Então a volta do Gonet me lembra aquelas, quando você ia jogar bola na escola, que você ia escolher o time, daí cada lado escolhe um, né? E aí você ficava feliz da vida quando você ficava só com teus amigos. Me deu essa sensação de que você ficou aqui no mesmo time que a gente, né? E aí ele faz todas aquelas loas naquele estilo, né? Quando vai penhoradamente falando, aquele estilo de penteadeira de vó, né? É um negócio de vó. Ah, bom. De vó. Que é um estilo cansativo, né? Eu acho que até a guerra, eu acho que as pessoas ficam desestimuladas a guerrear escutando o Paulo Gonet falando, porque dá uma preguiça. Devia mandar ele lá para a COP30, pegar um pouco, sofrer um pouco do calor, alguma coisa, para ver se dá uma vitalidade no homem, mas de fato o sorrisinho dele para o Alexandre de Moraes ali é um sorrisinho de quem... Voltei, tio, né? Voltei. Agora, olha só, a aprovação do Senado, no Senado, né, do Paulo Gonet para um segundo mandato, teve margem bem apertada, a gente sabe, né? Apenas 4 votos evitaram a derrota. Os próprios governistas estão lendo essa votação na estica como se fosse um recado dos senadores de que o nome de Jorge Messias para ocupar uma vaga no STF
não vai passar, não vai conseguir os votos necessários. E aí, será que a saída para o Lula seria substituir o Messias, então, pelo senador Rodrigo Pacheco? Esse raciocínio é válido? O que ele tem de realidade, da chance do Messias? E quanto que disso não tem um lobby, né, do Pacheco? Porque o Pacheco, senador, né, ele está querendo puxar o tapete do Messias, claramente. Mas é fato que o governo passou apertado nessa aprovação do Gonê, e o Messias talvez não vai ter tanta boa vontade assim do Senado. Quando o Barroso anunciou a sua aposentadoria antecipada ali, né, emancipou sua saída, saiu notícia de que o Lula teria ficado bravo com o Barroso, que saiu antes da hora, que não deveria, e muita gente não entendeu o motivo, né? Poxa, o Lula vai indicar mais um nome, por que ele está bravo? Justamente por causa disso, porque o Lula saberia que a pressão seria grande, não só do Davi Alcolumbre, de todo o Senado pelo nome do Rodrigo Pacheco, porque o Lula queria colocar o Pacheco como candidato a governador de Minas Gerais, teria uma eleição tranquila com o apoio do PT, e agora com esse incômodo para que ele seja indicado ao STF, um incômodo que ele não queria nessa hora, nesse momento, comprar essa briga com o Senado, com o Davi Alcolumbre, ainda mais com a CPMI lá do INSS a todo vapor, final de mandato, que ele precisa aprovar suas pautas eleitoreiras nas duas casas, ele não queria esse estresse, e também tem a questão da mulher, né? Eu achei curioso, o André Mendonça pediu a manifestação oficial do governo da AGU, depois do movimento feminista ter protocolado uma ação lá no STF, pedindo uma mulher negra como ministra, e o Mendonça pegou e falou, Lula, se manifesta aí. Eu achei bem curioso, agora está na mão do governo para eles se manifestarem sobre essa ação pedindo a mulher. Então é um desgaste com os dois lados, né? De um lado com o Senado, de outro lado com a militância feminina, feminista. Então, para o Lula é ruim de qualquer jeito. Uma hora ou outra ele ia fazer essa indicação. Se fosse às vésperas da eleição, na reta final, era indicar e tchau, vaza, acabou. Mas ele ainda tem um ano de governo pela frente, então vai complicar para ele. A gente sabe que o Lula quer colocar alguém fiel a ele. Então o Messias seria essa pessoa, alguém que não questiona, que não duvida, que vai lá e cumpre, né? Que entrega o Messias, né? Que vai lá e entrega os documentos que precisam ser entregues, o office boy do PT. Agora, o Pacheco seria um pouco diferente. Pacheco não representa as vontades do Lula. O Pacheco representa as vontades do Senado, do Alcolumbre, desse centrão fisiológico. Então, ele tem outras motivações. Indicar o Pacheco para o STF talvez seria um voto que vai divergir do PT em outros momentos. É outro projeto de poder, é outro projeto político. Então, ele tem as suas resistências. O ideal para o Lula seria manter a indicação do Messias e manter o Pacheco no governo de Minas Gerais. Com essa pressão dos senadores e do Davi Alcolumbre, ele não vai ter tanta paz. Mas, se tivesse que apostar, eu continuaria apostando no Messias. Lula já está velho, já está no final do mandato, ele vai meter o dane-se mesmo, vai chutar o balde e falar, não precisa do Senado, o Senado passa, eu passo, meu mandato passa, mas o STF continua e eles que garantiram a gente até aqui, eles que vão continuar garantindo. Prefiro um ministro no STF me dispor com o Senado por um tempo, depois eu mando mais umas emendas lá, aprovo um projeto e resolvo isso daqui, deixo o Messias lá. O Lula costuma ter essa cabeça, resta ver se vai se concretizar. Um assunto que não pode passar batido ainda no nosso programa e que em tempos normais deveria ser um escândalo. O perito e ex-assessor de Alexandre de Moraes, o Eduardo Talhaferro, se tornou réu no Supremo. A primeira turma, composta por Moraes, Carmen Lúcia, Zanin e Dino, foi unânime. Talhaferro vai ser julgado por obstrução de investigação, violação do sigilo funcional, coação no curso do processo e até tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Isso porque ele divulgou diálogos de grupos no WhatsApp em que ele participava, enquanto trabalhava no Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo Moraes. As conversas, na maior parte, a gente lembra, envolviam Talhaferro, juízes auxiliares do ministro, do Supremo e do TSE, e revelam que Moraes encomendava relatórios do Talhaferro, que depois eram usados pelo próprio ministro para bloquear perfis, remover postagens de críticos nas redes sociais. Em suma, o ministro instalou uma estrutura informal, um gabinete de perseguição aos desafetos dentro do judiciário. Veja o que diz o editorial da Gazeta do Povo sobre esse tema. A indiciação de Talhaferro entra para a história dos absurdos jurídicos do Supremo. Já o dissemos aqui e repetimos, em um país normal as denúncias de Talhaferro seriam investigadas
As mensagens divulgadas nas 2 fases da Vaza Toga seriam periciadas para confirmar sua autenticidade. Não deixa de ser irônico que a acusação de violação de sigilo funcional seja uma admissão implícita de que as mensagens são verdadeiras. E em caso positivo, os envolvidos, todos eles, independentemente de posição, teriam de responder por sua atuação completamente fora dos limites legais. Em vez disso, o único investigado, denunciado e acusado é aquele que expôs o esquema abusivo, enquanto o escândalo é convenientemente abafado. Eu te pergunto, Vargas, como é que pode uma turma do STF fazer tamanha vista grossa e inversão de juízo de valor que beira nada mais diferente do que um escândalo, né? O camarada é whistleblower, ele faz denúncias e, de repente, todo o aparato, a força do Estado se volta contra ele para calá-lo e para puni-lo. Tosi, para quem já tem um pouco de cabelo branco, talvez não apareça na tela aqui, mas estuda, acompanha há algum tempo esses debates sobre como os regimes democráticos funcionam e a história das ditaduras, dos autoritarismos, é uma decisão que, de certo modo, assusta. Assusta porque o objetivo é transmitir uma mensagem muito clara para todos no Brasil. Se você ousar bater de frente, comunicar informações, questionar, desafiar a autoridade das altas lideranças no judiciário, você vai ser perseguido, julgado e punido. E, mais uma vez, é uma decisão que inverte o que deveriam ser os valores corretos. A presunção do que é certo e do que é errado não é algo que nós esperamos que quem está na posição de autoridade esteja pronto para se justificar, para motivar seus argumentos, para rebater quem tem uma visão diferente ou quem desconfia da maneira como o poder está sendo exercido. É o contrário. Né? Qualquer pessoa que ousar desconfiar ou discordar pode estar no alvo da mira do poder controlado com mão de ferro por um conjunto muito estreito de pessoas num partido judicial brasileiro. Alguém ousa fazer uma denúncia aí? Algum talha-ferro aí entre nós? Porque tá assim desse jeito, né? A gente faz aqui abertamente. Pois é, dia sim, dia também, né? Eu não tenho print de WhatsApp com Moraes, senão eu dava um jeito. Pois é. Olha só, eu quero agradecer a companhia de vocês aqui. Muito obrigado, Daniel Vargas, mais uma vez pela participação, abrilhantando a última análise de Belém do Pará. Só repete aí, né, Vargas, para o pessoal entender. Você não está aí como militante ambientalista, né? Vamos explicar um pouco qual que é o perfil. Eu sempre achei que o Vargas era filiado ao PSOL, agora está explicado, ele estava no meio dos índios lá no Vamos explicar o perfil. Eu tenho uma bandeira, Tosi, que eu defendo há alguns anos e tenho tentado empurrá-la com a maior ênfase possível. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas que emergiram no Brasil nos últimos 30 anos é uma capacidade única de produzir alimentos com uma tecnologia tropical motivada pelo empreendedorismo de gente muito simples, que vem de baixo, se joga no meio do nada e cria um Brasil novo, que hoje é responsável por 1/3 do PIB e que dissemina valores de autoiniciativa, de empreendedorismo, de enfrentamento, de superação. E eu creio que um grande desafio que nós temos no Brasil hoje é tomar esse Brasil, que é um exemplo para todos nós e para o mundo, e revelá-lo com toda a sua força. Mas hoje ele tem um grande adversário fundamental nas disputas internacionais, que é justamente a manipulação da agenda climática para taxar esse Brasil produtivo real como inimigo da natureza, inimigo do clima, inimigo do bem-estar. E isso vem acontecendo ano após ano. E o fórum em que as negociações sobre esses parâmetros se dá é aqui na COP. Então as COPs são um grande momento em que se define, em última análise, o que o mundo considera sustentável. Nós somos um país exportador, a gente vende comida para praticamente todos os países do planeta. Nós temos quase 1 bilhão de pessoas que estão consumindo aquilo que a gente produz em casa. Nós não podemos nos dar ao luxo
de sair da mesa de negociações. Nós temos que partir para essa guerra. Nós temos que enfrentar aqueles que nos rotulam indevidamente com uma métrica importada, que ignora aquilo que a gente tem de bom e que nos impõe em contraprestação um conjunto de tributos ou de taxas. Então eu tenho participado desses eventos internacionais para dar clareza, para colocar à mesa e para pressionar o Brasil e, quem sabe, o mundo, para olhar para a realidade tropical, e o Brasil é o melhor exemplo, com uma ciência mais rigorosa, com um tratamento economicamente mais competitivo e mais justo. Eu sempre digo, Tosi, eu vejo isso com muita clareza nas minhas andanças por aí, que na bola a gente ganha no jogo. O risco é dos gringos pegarem a bola na Copa e levarem para casa. Então aqui participar da Copa, no Brasil e em outros países, é um momento da gente enfrentar, da gente cobrar, pressionar, ainda que seja muito difícil vencer essa batalha. Só um adendo, né, Vargas? O problema é que tem muitos brasileiros que querem entregar a bola para o adversário e falar, ó, levem, nos boicotem, né? Nós não fazemos nada direito aqui, agindo em detrimento do próprio país, em prejuízo do próprio país. Isso aí tem muito na Copa, né? Alguns dos nossos principais adversários, curiosamente, não são mais os nossos competidores, digamos assim. Está aqui dentro de casa. Sabe por quê, Tosi? E eu tenho visto isso, inclusive, aqui em Belém. Nessa geopolítica global, a África inteira não aceita discutir clima se não for para desenvolvimento. A América Latina inteira cobra cada vez mais oportunidade para produzir, para crescer. A Sudeste Asiático toca a sua agenda como se não tivesse pressão europeia. São independentes, são autônomos. Muito embora muitos deles tenham se declarado verdadeiramente países soberanos há menos tempo. Aqui no Brasil é onde a gente assiste a um conjunto de lideranças que adora cumprir o papel de representante de uma agenda e de um partido que perdeu a guerra na Europa, perdeu a disputa política no mundo ocidental e agora enxerga no Brasil uma espécie de segunda chance. Então nós somos hoje o grande ambientalista antiprodução, anti-agro, anti aquilo que o Brasil tem de mais valioso e vitorioso no mundo. Ou seja, o inimigo está dentro de casa. Dias melhores hão de vir. Obrigado, Vargas, pela participação. Obrigado, Kilter. Valeu, Chico Scorsin. E obrigado especialmente a você que esteve com a gente. Eu faço o convite, considere ser assinante da Gazeta do Povo, apoie o nosso jornalismo. O preço está em promoção, hein? R$ 8,25 por mês durante um ano todo. É a Black da Gazeta. Você assinando, você torna possível que essa mensagem, essa reflexão, esse debate chegue a mais gente e continue no ar. Muito obrigado por estar com a gente. Até o nosso próximo encontro.